Olá, a Opinião Livre de hoje vai falar do medo. Quem já sentiu medo conhece a sensação. E você? Do que você tem medo? Para falar sobre esse assunto, vamos conversar com a psicanalista doutora Aline Heck Padilha Abrantes. Muito obrigada, Aline, pela sua presença. Obrigada eu pelo convite, Silvia. Medo de sair de casa, medo do escuro, medo de galinha, medo de dirigir, medo de falar em público. Que sensação é essa que muitas vezes é tão intensa que nos paralisa? O que é o medo na vida da gente? Doutora Aline, o que a psicanálise pode nos falar sobre o medo? Bom, o medo, né, o homem, ele tem medo daquilo que não compreende, né? Então, o medo dá para se dizer que o medo é um sofrimento psíquico, né? Porque diante daquilo que o homem não compreende, há um sofrimento, né? Nós estamos o tempo todo tentando compreender e nos defrontamos com N situações que não compreendemos, né? Nos deparamos com situações que não compreendemos. O próprio corpo, né, nos causa medo, disse Lacan, né? E me parece que é dessa ordem, porque o corpo, ele tem reações, né? Nós temos sensações, né, no corpo que não compreendemos. Que nos surpreende, né? Exatamente, isso nos causa medo, né? A morte também, que está relacionada ao corpo, né? Que é algo que acomete o sujeito, né? Que, enfim, todos sabemos que um dia vamos morrer, né? Então, isso também é algo que nos causa um certo sofrimento, né? Freud se dedicou à questão do sofrimento psíquico, né? E existe na obra dele vários textos onde ele trabalha com o sofrimento psíquico. Mas, pensando no medo, né? Existe um trabalho dele, um texto dele, onde ele se dedica à questão da inibição do sintoma e da angústia, que são 3 formas, né, de sofrimento psíquico. A inibição é uma certa restrição que o sujeito, né, se coloca por alguma questão subjetiva, onde uma determinada função ele se impede, né, de fazer. O sintoma, e aí está mais articulado ao medo, né? Porque nós podemos pensar, por exemplo, numa fobia, né? No medo de um determinado objeto, né? Okay. O sintoma, ele não é só um comportamento, mas é também uma resposta do sujeito, a forma como o sujeito elabora, né, as questões que são subjetivamente fundamentais, né, e que, de certa forma, aparece aí né, uma das formas que se apresenta é nesse medo, né, nisso que está localizado em algum objeto, né, ou numa palavra, né? O sintoma, ele é uma metáfora. Não preciso dizer, o sujeito que tem medo de sapo, por exemplo, ele não precisa ver necessariamente um sapo para ter aquela reação. Né, aquela reação, aquele medo que vem. Basta você dizer, olha o sapo, né? E escutar essa palavra já. Isso nos mostra o quanto é uma articulação de linguagem, né? Tem uma questão aí, porque nós somos submetidos à linguagem. E a angústia, né? Que não tem exatamente um objeto, não está localizado lá. Eu tenho medo de sapo, mas é algo que acomete o corpo, né? Então, o sujeito tem palpitações, tem aquela sensação, né, de um nó na garganta, enfim, né? Tem um mal-estar que é psíquico, né? E que também causa medo, porque ele não tem controle, não sabe o que fazer com isso e nem nomear direito, né? Muitas vezes consegue ir falando, vai falando do que sente, mas não tem um nome. Especificamente. É exatamente isso,
né? Então são os sofrimentos psíquicos, né, que onde o medo de certa forma está aí, né? Está presente, está articulado a esses sofrimentos. Agora, doutora Aline, o medo é uma defesa do nosso corpo? O medo já nasce com a gente como uma defesa mesmo? Ou a gente vai adquirindo medo durante a vida? O medo, ele faz parte, né, ele está presente em determinados momentos da constituição subjetiva, né? Uma criança, né, por exemplo, em determinados momentos da fase da infância, a criança apresenta medos, né? E isso faz parte da elaboração, né? Ela já nasce com esses medos? Não. Não? Não. Tá. O medo, ele aparece em determinados momentos, né, da constituição subjetiva. Quando a gente fala constituição subjetiva, é dos sentimentos, é isso? O que é constituição subjetiva? Da subjetividade, né? De como é que o sujeito se relaciona com o outro, né? De como é que o sujeito lida, né? De que forma ele se arranja com as questões que são fundamentais, como a falta fundamental, que é o fato de que a gente precisa de um outro para sobreviver. Nós somos sujeitos incompletos. Então, essas questões que a castração, né, que nos marca novamente, né, nos mostrando que somos incompletos, não somos tudo para o outro, né? A criança não é tudo para a mãe. A mãe deseja outras coisas para além dela, o que é muito importante para que ela se reposicione, mas não deixa de ser uma ferida narcísica, né? Isso é da ordem de um trauma que faz parte da constituição subjetiva. Então, mas na verdade, se nós estamos aqui concluindo o medo a gente vai adquirindo, né? Conforme vai crescendo, vai adquirindo. Mas o que deflagra o medo? O que faz com que a gente tenha medo de alguma coisa? É a falta? Eu não consigo entender de onde vem, por exemplo, meu medo. Já fiz até regressão, meu medo por galinha, eu não posso chegar perto de galinha. Aí eu fico pensando, será que eu fui picada por uma galinha? Será que quando eu era pequena? Você começa a voltar à infância para saber de onde vem esse medo. Então, o que deflagra o medo? Tem que acontecer algum trauma, alguma coisa? Isso que você colocou é muito importante, que você começa a voltar, né? Você vai fazendo uma narrativa da sua história e vai pensando, né, trabalhando de onde vem esse medo da galinha, porque a galinha em si não provoca medo, né? Mas por alguma razão, né, tem esse medo em relação a esse objeto que é a galinha, né? Assim como tem gente que tem de pombo, de barata, de tudo, quer dizer, tem um medo que a gente não sabe de onde vem. O que eu quero dizer assim, esses medos eles são adquiridos quando é lá na infância. O que faz com que a gente tenha? Tem que ter algum trauma, alguma coisa? Acontecer uma coisa específica para desencadear essa sensação? O trauma não é algo que aconteceu, né? Eu estou traumatizada porque aconteceu uma determinada situação, né? O trauma para a psicanálise ele é uma estrutura, né, que o sujeito organiza para dar conta das situações, para dar conta de como é que ele vai se arranjar diante da lei, diante da organização dele como um sujeito dentro de uma família, na relação dele com o outro, diante do mundo, qual é a posição dele no mundo. Isso tudo diz de uma organização que é traumática, né? Porque tem perdas aí. Então, é uma organização que é psíquica, subjetiva e é traumática. Aí está o trauma. Agora, uma determinada situação que acontece, e isso pode eclodir, né? Eclodir algo que vem sendo elaborado e que por algum traço daquilo que aconteceu, né? A coisa se arranja de uma determinada forma. É tudo muito sutil, né, Aline?
Parece que não é aquele movimento, é sutil essa mudança, é isso que você quer dizer? Então, mas qual que é a diferença, por exemplo, você falou de angústia, né? Então começa aquela angústia, aí tem uma ansiedade, aí a ansiedade vai virando medo, de repente vem o pavor. Qual que é a diferença dessas? Porque são todas sensações. O que caracteriza o medo e uma fobia, por exemplo? Qual que é a diferença entre essa sequência que eu fiz? É uma sequência do medo que vai acabar em fobia? Chega a ficar doente a pessoa e aí vira fobia? Como é que é? O medo, ele faz parte da fobia, né? A fobia, ela está localizada lá num determinado objeto, mas que diz de uma questão que é interna, né? De algo que é interno do sujeito, que é diferente, por exemplo, de um pavor, né? De alguma coisa que acontece e que é externo. Por exemplo, um assalto, tá, né? Você não esperava por aquilo, né? É uma situação que te causa medo, mas é algo momento de pavor. É uma surpresa, né? É algo que, de repente, aparece alguém do seu lado e é um assalto, né? Isso é externo e, é claro, te causa medo, mas tem o elemento surpresa e você não esperava por isso, né? Agora, a fobia, ela tem algo da ordem de uma angústia que vai dando um sinal, né? Um alerta, né? E que o sujeito vai ficando cada vez mais angustiado, né? O Freud tem um trabalho sobre um menino, o pequeno Hans, né? Que tinha uma fobia a cavalos. Ele é uma criança por volta de 4, 5 anos de idade, 4 anos e meio, que num determinado momento se torna mesmo uma fobia, porque ele já não consegue, na época de Freud, o que se tinha nas ruas eram carruagens. Então ele já não conseguia mais sair de casa, porque ele saía de casa e ia encontrar cavalos. Né? E nesse momento, para esse menino, nesse momento, essa fobia foi a forma como ele pôde ir lidando com as questões da organização psíquica dele. E que para ele foi uma saída, né? Naquele momento, foi uma saída da fobia e mais tarde ele já, né? Houve toda uma elaboração disso e não ficou mais situado nessa fobia. Né? Você está dizendo que, então, com esse trabalho do Freud, tem um tempo até para essas coisas serem curadas. Então, se você tem fobia de alguma coisa, tem que dar um tempo, não ficar enfrentando aquilo o tempo todo. Tem que dar um tempo para ir se curando no organismo, é isso? O que eu estou dizendo é assim, quando se trata de crianças, as crianças têm determinados... em um determinado momento da constituição psíquica subjetiva, das elaborações que ela vai fazendo frente às questões que se impõem, né? No caso de Hans, ele estava elaborando a questão das diferenças sexuais, né? A curiosidade dele naquele momento era quem tem pipi e quem não tem. Então, o que é isso? O que remete ao corpo? As diferenças que ele observava, as descobertas, né? E as crianças têm, num determinado momento, essa curiosidade que diz de uma elaboração, né? Em relação a essas diferenças. E o inconsciente, segundo Freud, ele não tem uma representação disso, né? É um não saber, né? E precisa... Então, como é que o sujeito vai elaborando isso? Nesse momento, né? Muitas vezes aparecem medos. Entendi. São reações... Bom, a gente vai continuar falando. Não vou só dar uma pequena pausa, um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente continua com Opinião Livre, tá bom? Estamos falando sobre o medo. Até já!
Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. Nossa Opinião Livre está de volta, conversando com a psicanalista doutora Aline Heck Abrantes, que está contando para a gente aqui, tentando elucidar, para a gente tentar entender o que é o medo, né? Essa sensação que nós temos muitas vezes tão incontrolável, muitas vezes paralisa, né? Uma situação que acontece, de repente você está num trânsito, vem um assalto e você fica ali paralisado. E é uma sensação, né, que você não controla. Começa a tremer o corpo todo, você sua frio, é assim, né? A sensação do medo é essa, né? Você está falando de algo que acontece, né? Assim como, por exemplo, numa situação de guerra, né? Nos países que vivem em guerra, né? É um medo constante, né? Mas é um medo que está referido a algo da ordem da realidade mesmo, né? Ali tem um perigo, né? Você está numa situação exposto a um perigo que, bom, não sabe o que vai acontecer, se a bomba vai cair, onde você está. É um perigo constante, é isso que você está dizendo? Mas o importante é se observar que esse é um perigo que vem externo, ele vem do mundo externo e você está aí, submetido a isso, né? É diferente, por exemplo, do medo de uma barata, né? O que faz uma barata? Ela nos traz um perigo? Não, no geral não, mas para a pessoa que tem medo da barata, né? Ela é um perigo, sim, só que é um perigo que é do mundo interno desta pessoa. Olha só que interessante. Tem 2 tipos de medo aí, o medo externo, que é o medo real, e o medo interno. Existe essa diferença, medo bom, medo ruim? Então o medo da barata é um medo bom? Medo de guerra é um medo ruim? Não dá pra gente classificar o medo assim como bom ou ruim, mas são diferentes sim, porque esse que é da barata, que não refere a nenhum perigo, mas para aquela pessoa, né, é como se fosse mesmo um perigo. A pessoa, né, ela entra numa situação de pânico, às vezes, né, numa situação de paralisia diante daquele objeto, né, da barata ali na frente dela, porque isso traz um perigo que é interno, que é da questão subjetiva dela, do mundo interno dessa pessoa. Esse medo do mundo interno ainda dá para consertar, agora do externo não tem jeito, né? Né? Porque eu posso ser assaltada, a guerra, isso aí eu não vou poder consertar. Agora, os meus medos internos, fazendo uma boa psicanálise, eu consigo resolver? A palavra, ela, né, Freud já dizia, a cura pela palavra, né? É possível, né, que o sujeito, à medida que ele vai falando do sofrimento, né, que esse sofrimento vai se transformando. Olha que interessante, quanto mais falar do sofrimento, melhor é. Por isso que a gente tem tanta necessidade de, por exemplo, quando perde um ente querido, a gente quer falar. A gente tem um problema, talvez, de relacionamento, a gente quer falar sobre aquilo, a gente fala com as amigas, fala com um, fala com o outro. Eu não aguento mais ouvir sobre isso. A gente quer colocar para fora, é isso? O sofrimento, né? Quando você fala sobre ele, você cria uma narrativa, você vai falando sobre o sofrimento, né? Ele vai também, né? À medida que você fala do sofrimento, esse sofrimento vai se modificando. É muito legal isso. Você sabe que nesse final de semana eu estava num torneio de natação e é gostoso ver as crianças pequenininhas vencendo o medo da piscina, né? Aquela coisa de se jogar na piscina, tudo novo, é aquilo que você falou no início do programa, tem medo do novo, medo do que não conhece, então... E aí tinha uma criança de 3 ou 4 anos mais ou menos que estava no colo da mãe e não queria sair de jeito nenhum daquele colo, não teve jeito. O colo, o que significa o colo para a criança? Bom, nós temos, né, nós somos sujeitos que temos a falta fundamental, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Nós dependemos de outra pessoa, né, para sobreviver.
Dependemos, Aline. Não, não Dependemos. fala isso pra mim. A gente sempre acha que eu cuido sozinha. Não dá. A gente precisa de outro sempre. Sim. O ser humano, né, é o único animal que precisa de outro para sobreviver, né? Não só em relação à questão de um organismo que precisa de alimento, enfim, né? Mas também para nos tornarmos humanos, né? O outro, nós estamos ali mergulhados, né? Quando nascemos, já desde antes do nascimento já temos um lugar, já estamos mergulhados na linguagem, enfim, já a relação com o outro, né? E isso dá um lugar muito especial também, né? Porque esse outro, na maioria das vezes, você está falando do colo da mãe, então Sim. vou me referir à mãe, né? Esse outro é alguém muito especial para a criança, né? Porque é ela que dá um determinado lugar para essa criança, um lugar muito importante, né? O colo diz desse lugar que é tão importante, como se a criança fosse aquilo que corresponde ao que a mãe desejava, né? Aquele que está ali nessa relação com a mãe, onde um supostamente completaria o outro, enfim. Isso dá para a criança uma sensação de proteção, de tranquilidade, né? E quando a criança vai sair do colo, né? Vai para algo além dessa mãe, né? Implica em sair também desse lugar. Sim. Deixar de ter esse lugar, né? O que é muito importante que a criança possa deixar de ser, né, essa que completa a mãe e que vai buscar outras coisas. Sim. Mas até vem o medo, crescer, né? Porque tem a angústia de separação. Não só de separação da mãe, mas de separação como deixando esse lugar, separação dessa posição, conforto desse lugar, que né? ocupava. E isso a gente pode levar para o resto da vida em tudo, né? A gente está sempre... Você acha, Aline, que o novo assusta muito, né? Mudança também. Às vezes a gente você está infeliz no seu emprego, infeliz num relacionamento, você deixa de mudar a sua vida por medo. Você tem medo do novo. É isso? É isso, Aline? Há uma certa, até muitas vezes quando você até quer algo, né? Gostaria de mudar de emprego, por exemplo, né? E isso é da ordem do desejo e gera uma expectativa, né? Você fica com uma certa ansiedade e aí tem uma cota, né? De um medo, né? E se isso não acontecer? E se aquilo que eu desejo não acontecer? E se acontecer? O que eu faço com isso? Né? Sim. Que traz algo de uma mudança de posição, porque você vai sair desse conforto daquilo que você está acostumado, né? Daquilo que, de certa forma, se a gente pensar em relação ao exemplo da criança, te dá uma tranquilidade, um conforto e você vai sair para uma outra posição diante de algo que você, por mais que você queria e desejava, é novo. Você não conhece, não sabe, né? É algo que você ainda não compreende. Tem que ter força para dar o primeiro passo, né? Agora, Aline, em relação a tudo que acontece, eu sei a importância da primeira infância, né? Das coisas que ficam, então, é o medo do escuro, é medo, a gente acabou de falar da criança que não quer sair de perto da mãe, mas alguns medos adquiridos a gente leva para o resto da vida, né? Então, talvez você está com 40, 50, 60 anos, você tem ainda um medo que vem lá da infância. É muito importante tomar cuidado com os nossos filhos na infância, com os medos que a gente coloca. Por exemplo, medo do bicho-papão. Às vezes o pai ou a mãe coloca alguns medos para poder até proteger a criança. Esse tipo de medo pode? A gente pode colocar medo na criança para protegê-la? Olha, não chega perto aqui porque você pode cair ou então o bicho-papão vai pegar. Esses medos que às vezes é para a gente se proteger também, né? Para a criança não fazer nada. Mas
Isso pode prejudicar o desenvolvimento da criança para depois, quando for adulto? Acho muito importante isso que você colocou, para nos protegermos, né? Porque tem tantas formas, né, de se dizer não para uma criança. Será que causando um medo, com algo de uma ameaça que vai causar um medo para a criança, é um caminho interessante, né? Tem várias formas de se dizer para uma criança o que ela pode e não pode. Isso é falta de autoridade. Até com uma palavra bem pequena que é a palavra não. Não? Né? Se colocar limite, não. Quer dizer, não precisa realmente usar desses artifícios para poder se proteger, no caso. Agora, por exemplo, em relação a... existe a possibilidade de você vencer esses medos. Então, você é assaltado num lugar, você não volta naquele lugar porque você ficou traumatizado. Você cai de um cavalo, você sobe no cavalo de novo para já não ter medo. Você tem que tomar alguma atitude de uma coisa que aconteceu naquele momento, pode ser até externo, já que agora essa parte eu já aprendi, o medo externo. O bom é você fazer aquilo logo para enfrentar ou não? Caiu do cavalo, já sobe logo para não ter medo. Isso é bom? Depende, né? É muito difícil lhe dizer se é bom, se é ruim, mas o que acontece, a questão não está exatamente naquilo que aconteceu, se caiu do cavalo. Como é que aquela pessoa experimentou isso? Que efeito aquela experiência, que foi ruim, caiu do cavalo, trouxe para aquela pessoa, de que forma ela elaborou aquilo, porque uma mesma experiência pode ter efeitos diversos, né? Depende de cada um. E como que a gente trata isso, Aline? Tem jeito para a gente aprender a lidar com os nossos medos? Pela palavra. Pela palavra. Como assim, pela palavra? Falando disso, né? A psicanálise trabalha com a palavra. E aí no caso, a gente está só terminando, só para deixar essa mensagem para as pessoas que têm esse medo, que estão acompanhando a gente agora, o que você acha importante, a partir de hoje, elas começarem a prestar atenção ou fazer para lidar com esses medos, né? Então, se não tem a doutora Aline por perto ou alguém que possa ajudar, fazer o quê? O que a gente faz para começar a tentar vencer esses nossos medos? Se é algo de uma fobia, algo que impede mesmo, né? Porque esses medos, né? Vamos supor, a fobia, ela traz o sujeito perde uma parcela da liberdade. Sim. Né? Porque se impede de fazer determinadas coisas, porque pode se deparar com aquele objeto que lhe causa fobia. Mas atrapalhar a vida, né? Exatamente. Então, é importante que busque um espaço para poder falar disso mesmo, né? Para que ele possa lidar de uma outra forma, né? Com essa fobia, com esse medo, para que ele possa, né, elaborar isso e que isso deixe de ser um sofrimento. Muito bem, tá ótimo. Aprendi muito. Muito obrigada, doutora Aline, mais uma vez pela sua presença aqui, tá bom? Obrigada eu pela troca. Foi até o nosso próximo programa. E você que acompanhou Opinião Livre, muito obrigado pela sua presença e até a próxima, tá bom? Tchau. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.